Boa noite, bem-vindas ao nosso encontro de segundas-feiras, Pausa Zen. Sou Jana Palaoro e desde o início do ano estou aqui com vocês, iniciando a semana com um momento de pausa com Zentangle. Zentangle, que é essa ferramenta fácil de praticar, relaxante, divertida, que muito mais que um desenho é aí uma forma da gente trabalhar autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, toda segunda-feira, 19h30, no Instagram, estamos aqui juntas. Trouxeram aí o seu chazinho? Então dá tempo. Convido vocês a preparar aí um chá, trazer um pequeno pedaço de papel, caneta. Vamos organizando o material. Em seguidinha nós vamos fazer uma prática aqui juntas. Enquanto isso, enquanto preparam o chazinho, separam o material, me contem como vocês estão começando a semana por aí, como vocês chegam aqui neste encontro de hoje. Como estão? Nós estamos entrando na última semana de outubro. Última semana de outubro, esse mês que a gente se dedica, né, a divulgar a importância da saúde da mulher. Então, voltei no tempo, setembro não, né? O Outubro Rosa, esse mês tão importante para a gente lembrar do nosso autocuidado. E lembrando, né, que um autocuidado, uma saúde integral, ela depende aí de alguns pilares. Então, se diz os estudos, né, dizem que são 5 pilares que sustentam a nossa saúde integral. E aí entra o cuidado com o nosso corpo físico, com a nossa mente, com as nossas emoções, com o nosso espírito. Então esses estudos indicam que a gente tem que cuidar aí das atividades físicas, da nossa alimentação, cuidar do nosso sono, o manejo de estresse e também das nossas relações sociais. Então seriam 5 pilares sustentando aí a nossa saúde. Claro, no Outubro Rosa ele tem um foco bem grande, né, na nossa parte física, do cuidado, prevenção do câncer de mama, principalmente. Mas lembrando que são 5 pilares que nos ajudam a manter aí a saúde também do nosso corpo físico, né? Então, aqui nas práticas com o Zentangle eu demonstro uma ferramenta que nos ajuda em um destes 5 pilares, que é a parte mais ali da saúde, do controle, então, do estresse, manejo do estresse e da ansiedade. Um dos 5 pilares da nossa saúde integral. Tá? Então, o Zentangle é uma ferramenta que nos ajuda a equilibrar esse pilar. Claro que o que eu demonstro aqui, então, seria algumas ferramentas. A gente não fala assim de colocar toda a energia em uma única ferramenta, mas sim um equilíbrio entre esses pilares. Se eu vou cuidar da minha saúde física, então não quer dizer que eu tenho que correr uma maratona. Se eu vou cuidar da alimentação, não quer dizer que eu vou cortar tudo. Mas o que é um convite, né? O que a gente pode fazer na parte da saúde física? Então, eu vou da atividade física, né? Então, amanhã posso caminhar 30 minutos? Na parte da alimentação, o que eu posso tirar? O que de repente está em excesso? O que eu tenho que acrescentar? Posso trocar um chocolate ao leite por um chocolate 70%? Eu falo do exemplo do chocolate porque é um meu ponto fraco. Eu adoro um chocolatinho. Então, posso trocar um chocolate ao leite por um chocolate mais saudável? Né? Que trocas eu posso fazer? Eu posso hoje tentar dormir 30 minutos mais cedo? Eu posso amanhã ligar para alguém que eu amo, que eu gosto, que eu estou há um tempo sem falar, nas relações sociais, né? Buscar isso, buscar as relações. Eu posso dedicar ali na área do manejo do estresse e da ansiedade
eu posso dedicar alguns minutinhos ali na minha semana para eu fazer uma prática num pequeno pedaço de papel como o Zentangle para me ajudar a trabalhar a concentração, alívio de estresse e ansiedade. Então sempre são, a ideia aqui dessas práticas é trazer um pouco desse equilíbrio, não são os excessos, nós buscamos, o que eu trago, sempre apresento aqui, é um caminho de simplicidade. O que a gente pode tirar de excessos, né? E aos pouquinhos ir construindo essa saúde integral que a gente busca, né? Então, não necessariamente correr uma maratona, mas amanhã eu vou tentar caminhar os meus 30 minutinhos. Tá? Não preciso desenhar uma tela grande, um quadro, mas eu posso treinar alguma ferramenta que me ajude. Então, pequenos traços que podem fazer diferença ali no meu dia. Um lembrete, né? A nossa âncora de presença, que vai me ajudar a trazer consciência para o momento presente, para minha respiração, para o movimento da minha mão, para os traços. Ok? Pegaram um chá? Separaram um pequeno pedaço de papel? Então, a gente vai trabalhar nesse pequeno pedacinho de papel, 5 por 5 centímetros, pequenas doses, pequenas pílulas. O que eu posso acrescentar no meu dia para cuidar de mim, né? Para o meu autocuidado, para o meu autodesenvolvimento. Então, 5 por 5 centímetros, uma pequena telinha. A gente não precisa de muito tempo para praticar. E vou utilizar uma caneta, vou utilizar hoje uma caneta rosa, tá? Lembrando aí do Outubro Rosa. E vou utilizar uma caneta preta também. Vou começar com a caneta preta, depois vou passar para a rosa. E vou demonstrar para vocês aqui. Então, agora eu viro a telinha do celular. Segurem que balança um pouco. Aqui. Agora eu vou ajustando aqui. Tá bem. Até hoje eu mostrei numa publicação que eu fiz alguns padrões em rosa. Normalmente a gente faz aqui em preto e branco, a gente trabalha a simplicidade, como eu disse. Mas esse mês de outubro estou trabalhando com esse tom de rosa, me deixando surpreender por essa cor, que talvez eu não escolhesse, não fosse o convite aí do mês do Outubro Rosa. E nós vamos seguir aqui hoje praticando com essa cor, ok? Vou deixar aqui de ladinho. Então, uma caneta preta de ponta fina, a caneta rosa que eu mostrei para vocês. Pequeno pedaço de papel. Também vou usar um lápis grafite de ponta macia e um esfuminho, esse material para espalhar o grafite no papel. Pode ser um cotonete também, ele nos ajuda a espalhar o grafite. E hoje o padrão que nós vamos trabalhar, ele se chama ING ou ING. No Zentangle, todos os padrões, eles têm nomes abstratos. E esse que a gente vai fazer hoje aqui, ele é uma técnica abstrata. E nós vamos usar apenas linhas retas aqui hoje, certo? Então, se você sabe fazer uma linha reta ou escrever a letra I, né, você pode praticar o Zentangle aqui com a gente. E eu vou fazer aqui um zigue-zague na diagonal aqui do papel. Então, um zigue-zague mesmo, assim. Um zigue-zague. Ok? E eu vou demonstrando aqui o passo a passo. Lembrando que sempre com a prática, a gente vai a cada traço trazendo a atenção aqui para essa pequena telinha, para esse pequeno pedaço de papel. E vai respirando também.
Não prende a respiração, vai respirando. E agora, aqui desse canto superior, onde eu comecei, eu vou partir com uma linha e eu vou vir com uma linha reta até a metade do lado oposto. Assim. E aí eu vou para a próxima quina aqui. E uma linha até a metade. Então, eu vou vindo por todo esse meu zigue-zague aqui. Traço uma linha até a metade da linha oposta. Então, a próxima é aqui, até a metade da linha oposta. A próxima. E a próxima. Lembrando que a gente não busca a perfeição, os traços não precisam ser perfeitamente retos. Se vocês forem olhar com mais detalhe aqui, vai ver que tem um tremidinho, pequenos desencontros. Faz parte. Estamos fazendo um trabalho à mão, não é um computador, graças a Deus, estamos fazendo um trabalho à mão aqui, né? Trabalhando esse trabalho manual, essa técnica manual, desculpa. E agora, nós vamos fazer aqui, nessas outras partes, nessas outras quinas aqui que ficaram, desses encontros, eu vou repetir. Então, eu vou pegar aqui desse pontinho, uma linha até a metade do lado oposto. Então, eu venho aqui até a metade do lado oposto. A próxima, até a metade do lado oposto. Vou repetindo. Então, lembra? Começamos aqui de um zigue-zague, assim. Depois partimos aqui neste sentido. Assim, todas elas. Vou tentar pegar a caneta de uma outra cor aqui. E depois, neste sentido aqui do azul, ó. Demonstrando passo a passo. Ó. Então, só segmentos de reta, bem simples. E agora, com a minha caneta rosa, então que eu falei que nós desenharíamos em rosa, em função do Outubro Rosa. Vou trabalhar agora, de agora em diante, só com a caneta rosa, tá? E eu vou começar então nesse primeiro triângulo aqui de cima. Então, vocês podem olhar primeiro e depois repetir aí. Um xadrez. Então, eu fiz linhas. E agora eu vou fazer linhas no sentido oposto aqui. Um xadrez. E eu vou preencher um sim, um não com a tinta rosa. E esse é o padrão que a gente chama o Knightsbridge, que é essa grelha, esse xadrez. Um sim, um não. Então, esse padrão que eu tô desenhando aqui, ele funcionou como uma grelha para um outro padrão. E eu vou fazer um pontinho aqui a lápis, para eu não me perder. Porque agora eu vou pular um e vou repetir ele aqui. Então, fazer o pontinho a lápis aonde que eu vou preencher com essa mesma grelha. Aqui. Eu vou pular um, vou fazer aqui. Assim.
Saiu algo que eu fiz, eu acho diferente aqui. Bom, vamos lá. Então, nesse onde eu coloquei o pontinho a lápis, eu vou repetir esse xadrez. E vou preencher um sim ou um não. Acho que eu tô fazendo sombra aqui com a luminária, né? Peraí, deixa eu tentar passar pro lado de cá. Vamos ver se melhora. Acho que agora fica melhor. Um sim ou um não. Então eu preencho com a tinta rosa aqui na grelha. E eu vou pro próximo triângulo, que eu fiz ali o pontinho a lápis, marcando. E aqui o segredo do Zentangle, para nos ajudar no alívio do estresse, da ansiedade. É que a gente vai prestando atenção apenas aqui nesse traçado, no movimento da mão. Então, a gente vai deixando de lado um pouco as preocupações. É um treino para nossa mente. Durante o dia, a gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo e faz várias atividades ao mesmo tempo, tudo junto. Isso vai nos deixando mais agitadas, dispersas. Então, é uma forma de treinar a mente. Então, eu tenho que prestar atenção nos quadradinhos, um sim, um não. E eu não estou preocupada aqui na lista de tarefas, então por um momento a gente desconecta um pouco. E agora, o próximo passo, eu vou preencher esses pequenos triângulos aqui com linhas bem fininhas. Só linhas assim. Paralelas. E agora deste lado eu giro, busco aqui o maior dos lados para traçar as linhas paralelas. Então, eu não busco a perfeição, o objetivo final não é o desenho bonito, é treinar a atenção, concentração. E eu vou deixar esses em branco, então eu vou trabalhar aqui com sombra. E eu vou colocar um pouquinho de grafite em um dos lados aqui que eu escolhi. Sempre o mesmo lado aqui do triângulo que eu escolhi. E vou espalhar, aí eu espalho com esfuminho, dá para espalhar com cotonete, às vezes até com o dedo, mas como o desenho é tão pequenininho, o dedo acaba borrando, né? Quando é um desenho maior, a gente consegue. Então, este é o padrão Ing do Zentangle. E a gente pode escolher algum cantinho aqui na tela, girar, perceber o desenho, a delicadeza dele. Percebam que a gente faz em poucos minutos e que já nos ajuda a desligar um pouco, né, das preocupações, das telas
do rolar das telas ali das redes, né? Focar em uma única atividade aqui, esse é o objetivo. Então escolho um pontinho aqui e coloco as minhas iniciais, e você pode colocar as suas aí. JP, de Janaína Palaoro. Atrás, podemos colocar a data, hoje é dia 27 de 10 de 2025. Eu gosto sempre de colocar o nome do padrão para futuras referências. Então, podemos escrever aqui alguma frase, algum insight, o que vocês desejarem, algum sentimento que tiveram com a prática. Eu deixo o convite para vocês registrarem aí. E eu vou contar uma pequena história deste padrão, como que ele surgiu. Então, o método Zentangle, ele foi criado nos Estados Unidos, tá? E pelo casal Rick Roberts, Maria Thomas, e junto com eles, então, trabalham as filhas, né, Marta e Molly. Então, uma delas, a Molly, ela foi participar de uma maratona na Flórida e ela viu uma estrutura metálica, lembrando um pilar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no iPad, vamos ver se aparece. Este aqui, ó, este pilar. Então ela viu essa estrutura, se inspirou nessa estrutura e aí criaram este padrão, né? Desenvolveram o passo a passo com essa referência visual, então, dessa estrutura metálica que estava num campus lá na Flórida. E o nome do campus era ING, essas letrinhas aqui, ING. Então, eles colocaram esse nome neste padrão. Tá? E eu acho interessante que em inglês, né, o ING aqui, ele lembra, então, como se fosse o gerúndio, né, uma ação que está se desenvolvendo no momento. E aí eu faço a referência aqui também com os pilares que falava no início, né? O que é os 5 pilares, então, que nos ajudam na nossa saúde integral. Seria a nossa atividade, as atividades físicas, um dos pilares, a alimentação, o sono, o manejo do estresse, da ansiedade, as nossas relações sociais, cada um como um pilar, esses pilares, e que estão em movimento. Então a gente precisa dar movimento, a gente precisa dar ação a cada um destes 5 pilares, né? Não puxar só um, porque vai desestruturar. Então não é colocar toda a energia em apenas um destes pilares, mas é a ideia. O que eu posso fazer de atividade física amanhã? A caminhada, vou pedalar, alguma atividade, vou trocar o elevador pelas escadas aqui onde eu moro, não sei. Aí cada uma, deixa o convite para cada uma refletir aí o que pode incluir um pouquinho da atividade, algum detalhe da alimentação que eu posso melhorar, se eu posso dormir uns 30 minutinhos mais cedo hoje, né? Se eu posso praticar, incluir uma prática como esta. Então, o Zentangle, este desenho meditativo que nos ajuda a meditar através dos traços e nos ajuda com menos estresse, menos ansiedade, relações sociais. Quem que eu posso procurar amanhã para mandar uma mensagem, para telefonar, para fazer um contato, né? Cultivar. Tudo exige um cultivo, tudo exige uma ação nossa, a gente se colocar em movimento. Então, fiz essa relação aqui com o padrão ING, o ING, esse gerúndio, essa ação. Gostaram deste padrão? Então, a gente pode preencher ele com diferentes padrões aqui. Posso fazer com bolinhas, posso em vez do xadrez, posso deixar ele todo em preto e branco, né? Não tem... São infinitas as possibilidades do que eu posso utilizar. E assim a gente vai estimulando também a nossa criatividade. Me contem o que acharam da prática. Deixo o convite para vocês refletirem aí sobre os 5 pilares. Então, é uma prática que no Zentangle a gente busca trazer consciência com simplicidade, né, para as nossas ações, ver o que a gente pode ir melhorando, se autodesenvolvendo aos pouquinhos. Um traço por vez, um passo por vez.
E eu vou virar. Aqui vocês me contem um pouquinho aí como é que foi pra vocês. Segurem aí. Ai, fixar aqui no suporte é sempre um desafio. Foi. Gostaram? Deixa eu ler os comentários. Então este. O ING. Eu achei tão delicado em rosa. Não sei se eu faria em rosa se não fosse convite, né, do Outubro Rosa, como eu disse. Mas estou gostando de explorar os padrões em rosa. Então aí nesse mês eu estou me dedicando a experimentar diferentes padrões dentro de um desafio que acontece numa comunidade global do Zentangle. Todo mês de outubro, as meninas da comunidade do Pecan, do Férias pra Mente, estão acompanhando junto. Um desafio muito gostoso que acontece todo mês de outubro. E o Zentangle também é uma oportunidade, eu digo que o Zentangle é um dos pilares do manejo do estresse e da ansiedade, mas ele também nos ajuda no pilar das relações sociais. A gente cria comunidades, a gente entra em contato com outras praticantes e isso é bonito. Fazemos trocas, compartilhamos experiências, né? Conhecemos pessoas muito especiais nessa jornada. Então ele nos ajuda aí, ó, em 2 pilares. Nos ajuda a dormir melhor também, quando a gente trabalha essa meditação, né? Esse alívio de estresse e ansiedade nos ajuda a dormir melhor. E são muitos os benefícios. Deixa eu ver aqui os comentários. As meninas, vamos ver vocês aqui. Vocês estão me ajudando a construir junto essa comunidade aqui, né? Lindo. Obrigada, Glair. Fabiana, pensei em asas, ficou lindo. Lembra asas também, lembra o movimento, né? Tem uma ideia de movimento aqui. Mônica, só assistir você já consigo desconectar do mundo acelerado. Obrigada, que bom. Obrigada. Glair, eu pensei em barquinhos. Eu adoro porque como é uma técnica abstrata, cada uma vai estimular aí a imaginação e a criatividade. E eu adoro ver que cada uma traz uma imagem completamente diferente a partir dos seus repertórios. Andréa, padrão lindo, delicado, tão bom de fazer. Ele é uma delícia de fazer esse padrão. Eu acho que o rosa deu um toque especial para ele, de delicadeza. Titi, acompanhei direitinho. Ai, que bom, Titi. Márcia, adorei. Rita, oi Rita, adorei. Exige mais concentração nos traços, exige. E depois eu posso deixar essa diquinha aqui também, né? Seguindo o zigue-zague. É interessante, porque como ele exige a concentração, foi bom esse comentário, como exige a concentração nos traços, ele vai trabalhando a nossa mente. Não consigo ficar pensando o que eu vou fazer na janta daqui a pouco, se eu já botei a roupa para lavar, tem que estender a roupa, dar comida pro cachorro, cuidar da casa, né? Não, como exige a concentração para eu acertar ali os traços, eu vou trabalhando a concentração na minha mente também. Lembrando que não tem certo, não tem errado, se um traço sair diferente, tá tudo certo. A gente não busca perfeição e não há erros no método Zentangle. Mas claro que a gente quer conseguir seguir o passo a passo, então a gente se concentra, a gente foca no passo a passo. Boa noite, Eda. Suzana, gostei de fazer, fica bem delicado. Dá pra fazer em preto e branco também? Dá. Normalmente eu faço em preto e branco os trabalhos, né? A elegância do preto e branco. Mas o rosa acrescentou uma delicadeza em especial. Parece uma dobradura, parece um origami, quem sabe? Também me lembrou um pouco de dobradura, né? Como se aqui o lado do xadrez fosse um dos lados do papel e o branco o verso. Ele lembra uma dobradura. Também tive essa mesma imagem a partir do desenho, André. Remete à fluidez. Isso aí. Certo, meninas? Então esta foi a nossa prática de hoje, o padrão Ying. Espero que tenham gostado. Cuidem de vocês. Esse é
lembrete do Outubro Rosa, que a gente cuida do nosso feminino, não só do nosso corpo, mas também das nossas emoções, da nossa mente, do nosso espírito. Tudo isso colabora para a nossa saúde integral. Um pilar depende do outro para estruturar ali a nossa saúde, certo? E se puderem, acrescentem um pouco de Zentangle, acrescentem pausas zen, ajuda bastante aí a aliviar estresse, ansiedade, trabalhar concentração, criatividade, autoestima, bem-estar e tantos outros benefícios que a gente sente a partir da prática. Beijo, boa semana, aproveitem aí a última semaninha de outubro e se cuidem. Até a próxima!